Boa noite, senhores. Nos últimos dias eu tomei conhecimento sobre o DePix, uma criptomoeda brasileira, criada e idealizada por um, digamos, empresário brasileiro. E eu queria bater um papo com vocês sobre como essa criptomoeda funciona, de que forma vocês podem estar tirando proveito dela e trazer um pouco mais de clareza sobre a sua utilização. E não encontrei muita gente que estivesse explicando em sua totalidade o funcionamento. Então vamos conversar sobre isso hoje. Esse vídeo foi um pedido do usuário LiveDProducer lá no grupo do SimpleX, que sugeriu que seria interessante eu estar fazendo um vídeo explicando sobre o que era o DePix e como ele funciona, e como ele poderia estar sendo utilizado para realizar compra de Bitcoin de uma forma mais barata ou mais anônima. Nesse vídeo eu não pretendo abordar o passo a passo que você vai estar utilizando para fazer a compra de Bitcoins, trocar o DePix de fato em Bitcoin. Eu quero focar um pouco mais sobre o que é a criptomoeda e quais os benefícios que ela podem estar trazendo para vocês. Antes de falar do DePix de fato, eu preciso fazer uma breve introdução sobre o que seria a Liquid Network. A Liquid, assim como a Lightning Network, que é um pouco mais popular, ela é uma solução que tenta trazer escalabilidade para o uso do Bitcoin. Diferentemente da Lightning, que seria uma camada acima da rede do Bitcoin, que a gente chama por L2 ou Layer 2, a Liquid tem uma abordagem de ser uma sidechain, uma blockchain que anda em paralelo com o Bitcoin e permite maior escalabilidade da rede do Bitcoin. Nesse vídeo eu não vou me aprofundar tanto no funcionamento da Liquid Network, eu vou me atentar mais às informações que vocês precisam saber de fato. As principais vantagens que a Liquid traz para o Bitcoin é a possibilidade de baratear as taxas de transações, e como ela é uma blockchain que não está sujeita diretamente às regras do Bitcoin, os parâmetros de funcionamento dela podem ser alterados. Então, no caso da Liquid, a velocidade de validação dos blocos ela é 10 vezes mais rápida do que o Bitcoin. Enquanto o Bitcoin é programado para, na média, a mineração de um bloco acontecer a cada 10 minutos, na Liquid a programação é feita para que os blocos sejam validados em aproximadamente 1 minuto, o que acaba por acelerar as transações que acontecem dentro da rede e também diminuir o acúmulo de transações esperando, consequentemente abaixando a necessidade de você pagar altas taxas para ganhar prioridade dentro da fila. Esse daqui é o website da Liquid, que tem todas as informações referentes ao projeto e explica detalhadamente como funciona o sistema da rede, qual é a proposta e como que eles agregam valor à rede do Bitcoin, trazendo essas funcionalidades de escalabilidade e de diminuição nas taxas de transferência. O link para esse site e para todas as referências que eu mostrar aqui no vídeo vai estar na descrição, então dê uma olhada lá que você vai encontrar todos os links necessários. Outra vantagem que a Liquid tem em relação ao Bitcoin e, consequentemente, a Lightning Network é a implementação da blockchain oculta. Como o projeto tem um maior foco em privacidade, eles optaram por fazer uma implementação levemente parecida de como a Monero trabalha, onde os valores das transações acabam ficando ocultos dentro da blockchain. Então, mesmo que você utilize um explorador de bloco para estar verificando as transações, você consegue ver que as transações aconteceram, mas você não consegue ver os valores que foram transacionados. Esse daqui é o explorador de blocos da Liquid. Ele tem uma interface bem parecida com a mempool padrão do Bitcoin, e aqui a gente consegue extrair bastante informações interessantes. A gente pode ver aqui pelo time embaixo de cada bloco que a validação deles acontece mais ou menos a cada 1 minuto, como é a proposta inicial do projeto. E a gente também pode ver que o projeto, a rede em si, ela tem uma baixa utilização. Pode ver que poucas transações saem por blocos. Neste bloco que acabou de sair, 3 transações foram registradas, no bloco anterior 1, no bloco anterior a ele 3 transações, 4 transações, 1 transações. Então é uma rede que oferece muita possibilidade de escalabilidade e a rede ainda ela está sendo pouco utilizada. Então você não tem uma sobrecarga grande em cima dela. Se a gente vier aqui no bloco aqui e clicar para abrir ele, a gente consegue ver as informações, assim como os blocos do Bitcoin, a gente consegue ver o número do bloco, o hash, todas as informações geradas pelo bloco, a gente consegue ver as operações que aconteceram aqui dentro, e rolando aqui para baixo a gente pode ver que as transações, os valores são marcados como confidencial, ou seja, a gente não consegue visualizar. A gente sabe que essa carteira enviou saldo para essas carteiras, mas a gente não consegue confirmar quais são os valores que foram transacionados. O único valor que acaba sendo exposto aqui é a taxa de transação, que no caso essa operação aqui, de transferência dessa carteira para esta possivelmente, foi gasto 26
satoshis de taxa na transação aqui embaixo, que também está dentro do bloco, que foi um envio de outros endereços. Foi gasto 15 satoshis para realizar a transação. E também o saldo dessa transferência acaba sendo confidencial. Então, basicamente, o funcionamento da Liquid e a proposta dela é trazer escalabilidade e baixas taxas para o Bitcoin, junto com uma superdose extra de privacidade. E é esse fato da privacidade que foi o principal motivo para que a DePix tivesse sido migrada originalmente da rede Polygon para a rede da Liquid. O idealizador de todo o projeto do DePix foi o Eduardo Jataí. É esse rapaz simpático aqui, que foi o fundador do projeto e atualmente ele que está à frente de todas as operações do DePix, tanto de mintagem quanto de reserva de valores, a custódia de todos os reais guardados. Esse podcast aqui, que também vai estar no link da descrição, foi uma entrevista com ele, onde ele explica detalhadamente quais foram os motivos da criação do DePix, qual o seu funcionamento e quais os problemas que ele soluciona. Eu fortemente recomendo que depois de você terminar de assistir o meu vídeo, você gaste 1h30 da sua vida assistindo esse podcast, porque vai realmente agregar muito valor e talvez responda qualquer dúvida que eu possa vir a deixar por não explicar eventualmente. De novo, link na descrição do vídeo aqui. Segundo o Eduardo, a ideia por trás de estar desenvolvendo o DePix foi uma necessidade que ele percebeu com relação ao mercado cripto, que necessitava de algumas stablecoins, principalmente em real, para que pudesse estar viabilizando várias operações. Dentre elas, a operação de P2P. E por conta disso, ele acabou criando o DePix, que o DePix nada mais é do que uma stablecoin, uma moeda estável baseada no real. Ou seja, cada DePix sempre vai ter um valor de 1 para 1 com a moeda real corrente aqui no Brasil. Esse daqui é o site de propaganda da DePix, que é um análogo para descentralizar de Pix, né? Pix descentralizado. Então aqui você tem todas as informações sobre o projeto, sobre os parceiros que estão atuando, para fazer com que toda a operação dessa stablecoin possa vir a ser viável. E a empresa do Eduardo é essa Eulen, e você pode estar verificando ela no site deles, eles têm esse site aqui, e você encontra também os parceiros P2Ps que são vinculados diretamente com a empresa deles. A gente tem alguns nomes conhecidos aqui, trabalhando já em parceria de P2P com a empresa e disponibilizando a comercialização de DePix, provendo liquidez para essa stablecoin de real. Esse daqui também é o GitHub do projeto. Neles você tem todo o white paper com a proposta do DePix e como ele funciona, quais as necessidades que ele tende a estar resolvendo. Caso vocês tenham interesse em estar consultando por vocês mesmos o white paper do projeto, novamente link na descrição aqui do vídeo. Muitos de vocês talvez estejam familiarizados com o que é uma stablecoin e como está utilizando ela. Muitos de vocês talvez façam uso da USDT, a stablecoin de dólar da Tether, talvez a USDC, que é a stablecoin baseada em dólar, que é utilizada pela Coinbase. E talvez vocês se perguntem qual é a vantagem de existir uma stablecoin de real, quando se já existem outras stablecoins no mercado, mais fortes, mais sólidas e talvez com mais confiança. E segundo o próprio Eduardo, o maior benefício que você tem ao estar utilizando uma stablecoin de real nas suas operações de cripto é o benefício fiscal que isso pode estar proporcionando para você. Dentro do site da Receita Federal, existe essa nota de esclarecimento explicando quais são as obrigações e os deveres relacionados à criptomoeda, quais as declarações que você tem que fazer, quais são as isenções que você tem que estar atuando. Eu vou deixar na descrição do vídeo essa carta de esclarecimento aqui da Receita. E eu acabei condensando todas as regras nessas 3 requisitos básicos. Os 3 deveres que você basicamente tem é declarar movimentações acima de 30 mil reais que acontecerem sobre o seu CPF ou sobre o seu CNPJ. Você precisa realizar a apuração de lucros quando você realizar vendas acima de 35 mil reais, e aí você precisa estar apurando lucro sobre o que passar desses 35 mil reais. Por exemplo, você fez uma venda de criptomoedas onde você tinha, 40 mil em lucro, os primeiros 35 são isentos, esses 5 mil que passou da faixa de isenção, você precisa estar pagando imposto sobre esses 5 mil, que se eu não me engano é os 27,5% lá que a Receita cobra. E como terceira obrigação, você precisa declarar a posse de criptomoedas quando elas superam um montante de 5 mil reais. Isso
é na declaração final do ano. Se você fechar dia 31 de dezembro com posse de criptomoedas superior a R$5.000, você precisaria estar fazendo a declaração desses criptoativos na sua declaração anual de imposto de renda. Então, dentro dos 3 deveres básicos que você tem para com a Receita Federal, somente um deles gera imposto sobre as criptomoedas, que no caso é a operação de venda de criptomoedas. Você movimentar criptomoedas e você ter posse das criptomoedas não implicam na geração de imposto. Você não tem que pagar imposto por transacionar cripto ou simplesmente por comprar elas. Você só vai pagar imposto quando você realizar a venda de criptomoedas e essas vendas tiverem lucro. Se você comprou Bitcoin a $100.000 e vendeu a $98.000, você teve prejuízo. Então, como você teve prejuízo, você não precisa estar pagando nenhum tipo de imposto sobre isso. E é justamente nessa camada que o Eduardo pensou em trazer um benefício para os P2Ps e para as empresas que pretendem estar oferecendo o serviço de entrada ou saída de criptomoedas. Porque já que o DPix é uma stablecoin de real e o seu valor é sempre 1 para 1 com o real, não existe ganho nessa operação. Então, quando você envia uma determinada quantidade em Pix para um operador P2P, ele pega essa quantidade de dinheiro e devolve para você em DPix, fazendo a venda do DPix. Nessa operação não houve, entre aspas, lucro e não tem nenhum imposto para ser pago. Então isso possibilita com que você possa entrar dentro das criptomoedas sem nenhuma barreira de ganho de capital por parte dos P2Ps. Então isso viabiliza muito mais as operações de P2P e facilitam elas. E uma vez que as operações para a ponta dos P2Ps está facilitada, eles não precisam ficar pagando tantos impostos em cima disso, isso gera a possibilidade de que mais pessoas se tornem P2Ps e isso aumenta a oferta do serviço de P2P dentro do mercado, consequentemente gerando mais liquidez. Então, a solução do Eduardo com o DPix atua exatamente nessa ponta, oferecendo mais portas de entrada para que as pessoas consigam entrar dentro das criptomoedas. Mas além da facilidade que o DPix fornece para a ponta do P2P, para a ponta da pessoa ou da empresa que está provendo liquidez para a entrada e saída do mundo cripto, ele também oferece alguns benefícios que nós na ponta compradoras ou na ponta dos usuários podemos estar tirando alguma vantagem de certa forma. Eu deixei 2 exemplos preparados aqui para exemplificar como que a gente pode estar fazendo uso do DPix e tirando alguma vantagem em cima disso. No primeiro cenário aqui, nós temos uma situação onde você tem R$1.000 e você transfere esses R$1.000 para um P2P que te devolve 1.000 unidades de DPix e com essas 1.000 unidades de DPix você compra R$1.000 em Bitcoin. Devido à característica da blockchain da Liquid ela não ser rastreável, você não conseguir consultar os valores, a Receita Federal só vai ter a sua informação de que você tinha R$1.000, enviou para o P2P e comprou 1.000 DPix. A partir do que você faz dali para frente dessas 1.000 DPix, a Receita Federal não consegue mais estar rastreando você. Então, nesse meu exemplo, onde você comprou R$1.000 em Bitcoin e o Bitcoin se valorizou e multiplicou por 3. Então, você tem uma situação agora onde você tem R$3.000 em Bitcoins, você pega R$1.000 desses Bitcoins, volta eles novamente para a DPix. A partir desse momento que você volta eles para a DPix, a Receita Federal volta a ter rastreabilidade desse dinheiro e você pega esses DPix e vende de novo para o P2P e transforma eles novamente em R$1.000. Então, nesse cenário, para a Receita, você entrou com R$1.000, comprou 1.000 DPix e depois você vendeu 1.000 DPix. Você não teve nenhum tipo de lucro ali, então você não tem nenhum imposto a estar pagando para a Receita Federal e você terminou a operação com R$2.000 em Bitcoins que estão de certa forma oculto. Caso você tenha o interesse de entrar dentro das criptomoedas e nunca mais estar retirando dinheiro de dentro delas, esse montante que sobrou na operação você pode deixar lá nas criptos e ninguém nunca mais vai saber que você tem aqueles valores. Então essa é uma forma de, sem fazer nada ilegal, declarando todas as suas transações e pagando o pedágio da Receita Federal, você compra Bitcoins e consegue custodiar e manter eles de uma certa forma oculta. Outra possibilidade que existe é caso você esteja fazendo uma operação com valores maiores e você deseja entrar nas criptomoedas e sair das criptomoedas com aquele lucro. Então nesse cenário você tinha R$15.000
reais, você transformou esses 15 mil reais em DPix através de um P2P, e depois esses 15 mil em DPix você transformou em 15 mil em Bitcoin. E novamente o Bitcoin multiplicou por 3, enfim, os seus ganhos dentro das criptos se multiplicaram por 3, e agora você tem o equivalente a 45 mil reais em Bitcoin. Se você simplesmente vender esses 45 mil reais, você supera os 35 mil de isenção e você precisa estar pagando imposto sobre os 10 mil que vão estar superando a faixa de isenção ali. Mas ao utilizar o DPix, você pode fazer a seguinte estratégia. Você entrou inicialmente com 15 mil reais em DPix. Então, desses 45 que você tem hoje em Bitcoin, você pode voltar os 15 mil para DPix, liquidar eles, fazendo a venda desse DPix, transformando em real novamente, e essa operação não vai ter ganho, nenhum tipo de ganho. Então, ela é isenta. E os 30 mil restantes que sobrou em Bitcoin para você pode estar realizando a venda direta do Bitcoin para a BRL, e novamente esse valor entra dentro da faixa de isenção dos 35 mil e você também não paga imposto por ela. Então, utilizando o DPix, você conseguiu realizar um lucro de 45 mil reais dentro do Bitcoin ou dentro de qualquer outra criptomoeda, pagando zero de imposto. Tudo de forma legal, sem estar cometendo nenhum crime, sem estar infringindo as regras que a própria Receita Federal colocou pra gente estar jogando. Mas os parasitas do governo, eles já são cientes dessa possibilidade e desse tipo de operação, porque apesar de não ser amplamente difundido aqui no Brasil o uso de operações com stablecoin, essas operações já acontecem nos Estados Unidos, onde tem ampla utilização das stablecoins, o USDT, o USDC, enfim, outras stablecoins lastreadas em dólar, que tem a paridade de 1 para 1. E por conta deles já terem esse conhecimento, o nosso querido governo já estuda o banimento das stablecoins dentro do Brasil. Então, em algum momento, dependendo das leis que forem passadas, toda essa estrutura pode acabar sendo inviabilizada e está sendo tornada crime novamente, a utilização de stablecoins, a autocustódia delas, né, no caso. Mas caso essa lei não venha passar para frente, toda essa estrutura de operação que eu apresentei para vocês, ela é válida. Hoje, no dia 17 de janeiro de 2025, ela pode estar sendo utilizada para que você faça elisão fiscal. Você consiga estar utilizando a entrada e saída de criptomoedas sem a necessidade de ficar tendo que pagar pedágio para o governo e para a Receita Federal. Caso você queira estar mantendo as conformidades com as leis, com a Receita. Se é assim, você julgar necessário. Cada um sabe o que é melhor para si e cada um precisa determinar se vai estar jogando com o livro de regras embaixo do braço ou se simplesmente você vai falar foda-se para as regras que o governo e a Receita Federal coloca e você vai estar assumindo o risco de utilizar e manter criptomoedas por fora das regras da Receita. É engraçado como às vezes a falta de conhecimento é capaz de parar a gente e impedir a nossa evolução. Eu mesmo já cogitei em vários momentos estar atuando como um facilitador de entrada e saída de criptomoedas, talvez estar atuando como um P2P, e sempre fiquei receoso com essa barreira de tornar a operação legal ao ponto de que não tivesse a polícia ou a Receita Federal batendo no meu portão aqui constantemente. Eu mesmo só fui ter conhecimento sobre o que era o DPix há poucos dias atrás, por sugestão do inscrito, mesmo sendo um projeto que já está rodando desde 2018 praticamente. Então, de fato, o conhecimento é sempre libertador. Mesmo que nós não pretendemos fazer uso daquele conhecimento, mas só o fato da gente ter ele talvez possa abrir possibilidades em meio ao nosso futuro incerto. Espero de coração que essa informação possa ser útil para vocês, que caso vocês tenham pesquisado ou ouvido falar sobre o DPix e não encontraram informações claras sobre qual é a utilidade ou como estar tirando proveito dessa criptomoeda, talvez esse vídeo sirva para você e esse possa abrir novas oportunidades para você. Quem sabe você também está abrindo uma operação de P2P ou viabilizando alguma operação que você já tenha, deixar as coisas em conformidades para tirar a vigilância um pouco de cima de você, um pouco do seu pé. Talvez isso possa vir a ser útil. Como eu digo nos encerramentos de todos os vídeos, é sempre muito bom que a gente espere pelas situações, pelas clarezas regulatórias, que o nosso governo melhore e tome decisões mais acertadas, que beneficiem e facilitem a nossa vida. Mas é importante, igualmente, que a gente esteja preparado para o pior, para que as melhores escolhas não sejam tomadas para o governo e que mesmo assim nós conseguimos sobreviver e existir apesar delas. Desejo a todos um forte abraço, boa sorte e a gente se encontra no próximo vídeo. Oi, pessoal!